Olá, eu sou o professor Raimundo Robert e vou apresentar o trabalho Seleção de Antenas em Conjunto com Conformação de Feixe usando restrições de projeções adaptativas. Esse trabalho também tem autoria do professor Ciro André Pitts, da Universidade Federal de Santa Catarina, em Blumenau, e o professor Rui Seara, coordenador do Laboratório de Circuitos e Processamento de Sinais, o LINSE, da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, onde esse trabalho foi desenvolvido. Contextualizando, os arranjos adaptativos de antena, eles têm uma função muito interessante no aumento da capacidade em sistemas de comunicações móveis, né? Conseguem fazer um ajuste dinâmico do padrão de radiação, aumentando assim a razão sinal, interferência mais ruído para todo o sistema. Esse ganho de desempenho dos arranjos adaptativos, ele aumenta com o número de antenas, o que tem favorecido aí o surgimento de sistemas MIMO equipados com muitas antenas, chamados de Massive MIMO, né? Aumentando assim a eficiência espectral e potência. Contudo, precisamos fazer algumas observações em relação a esse aumento do número de antenas, principalmente relacionadas à complexidade do hardware computacional, o custo das cadeias de RF como um fator limitador nesse aumento do número de antenas, cadeias de radiofrequência, né? E que no ambiente real de propagação as antenas do arranjo não contribuem igualmente para o desempenho do sistema. O que tem viabilizado a estratégia aí de seleção de antenas, né, que visa alocar eficientemente as cadeias de RF disponíveis no arranjo e reduzir assim complexidade hardware e consumo de potência. Foco desse trabalho. Falando nesse trabalho, a apresentação vai estar dividida da seguinte forma. Primeiramente, o modelo de sinais e a formulação do problema. Depois apresentamos o algoritmo de seleção de antenas baseado em projeções vetoriais proposto. Resultado de simulação e, por fim, as conclusões desse trabalho de pesquisa. Então, vamos lá. O cenário aqui composto é de um arranjo linear de K antenas com N cadeias de RF disponíveis na estação base, ou seja, o número de cadeias de RF menor do que o número de antenas, e M usuários móveis de uma única antena ocupando o mesmo canal. Cada usuário percorre L percursos independentes, de forma que o sinal na entrada do arranjo é dado por essa expressão aqui, ó, x de n, com S de n, o vetor que vai conter os símbolos do mésimo usuário, e R de n, o vetor do ruído aditivo branco gaussiano. Tá? De forma que Sm de n é modelado por essa expressão, com Hm, a matriz de resposta espacial K por L, e Vm, o vetor que contém os símbolos de cada caminho de percurso L por 1. Nesse trabalho, os algoritmos de conformação de feixes são baseados na separação dos sinais. Ou seja, considera-se que as amostras do SOI presentes em cada antena do arranjo são disponíveis. Se elas são disponíveis, é possível então obter a estimativa dos interferentes mais ruídos pela seguinte expressão, como mostrado aqui, onde Z de N são as amostras instantâneas dos sinais interferentes mais ruído, e D de N as amostras instantâneas do SOI, do sinal de interesse. Tá? Ainda na formulação do problema, o sinal na entrada do arranjo ele precisa ser modelado em função do quê? Das limitações dos cadeias de RF. Para tal, definimos uma matriz chamada de matriz de seleção de antenas, matriz A, de dimensão K por K, sendo uma matriz diagonal, cujos elementos da diagonal vai ser 1 ou 0. 1 se esse elemento for selecionado, 0 se esse elemento não for selecionado. De forma que o traço da matriz A é igual a N, que é igual ao número de cadeias de RF disponíveis. E aí sim, vetor de entrada após a seleção de antenas, x tio de N, sendo A aqui ó, a matriz de seleção de antenas. Na saída do arranjo, então, temos Wx tio, onde o W aqui é o vetor de conformação de feixe. Potência média dada por essa expressão, com Rx sendo a matriz de autocorrelação do sinal na entrada do arranjo. E a SNR instantânea dada por essa expressão, com dn de tio
o vetor que vai conter as amostras instantâneas do SOI do sinal de interesse nas antenas selecionadas, e Z tilde N, o vetor que vai conter as amostras instantâneas dos interferentes mais ruído nas antenas selecionadas. Né? De forma que, através dessa INE instantânea, vamos otimizar o vetor de conformação de feixe e a matriz de seleção de antenas de forma a maximizar a SNR instantânea. Ou seja, problema de otimização formulado. Maximiza-se a SINR instantânea em W e A, sujeito a uma restrição binária da matriz de seleção de antena, de forma que o traço dessa matriz seja N. Problema aqui, restrição binária, alto custo computacional. Então a ideia é reformular esse problema, obtendo W e A alternadamente, W obtido da conformação de feixe, de forma que, reformulando, nós temos a minimização da potência instantânea aqui, ó, dos interferentes mais ruído, minimizando. Eu estava antes maximizando o SNR. Então, a gente sabe que não necessariamente eu vou garantir a maximização da SINR, minimizando a potência dos interferentes mais ruído. Por isso, né, é adicionada aqui uma restrição de projeção, fazendo com que a potência do SOI se eleve, né? Ok? Garantindo assim que a potência da instantânea do SOI na saída resulte na maximização da SINR. Então, com isso, reparem também que nessa reformulação desse problema aqui, ó, nós estamos otimizando simplesmente em função da matriz de seleção de antenas. O problema é que ainda existe aqui a restrição binária. O que fazer? Bom, relaxamos o problema de forma que a matriz de seleção de antenas pertença aos números complexos. E através de algumas manipulações algébricas, chegamos no problema final de otimização. Minimizar potência instantânea dos interferentes mais ruído, agora otimizando um vetor a barra de N, de forma que esse Z maiúsculo de N é uma matriz dada por essa expressão, com W maiúsculo de N sendo uma matriz diagonal que contém os elementos do vetor de conformação de feixe, e o A barra de N é um vetor que vai conter os elementos da diagonal da matriz de seleção de antenas, ou seja, vetor de seleção de antenas. Né? De forma que a restrição binária que nós tínhamos anteriormente passa a ser agora uma restrição de seleção afim, onde 1K é um vetor de uns, N é o número de cadeias de RF disponíveis. E aqui a restrição de projeção reescrita. Perfeito? De forma que, utilizando o método gradiente estocástico, temos a equação de atualização do vetor de seleção de antenas, com um gradiente da função custo originada do problema de otimização, dada por essa expressão aqui, ó, com lambda e beta, os multiplicadores de Lagrange que precisam ser determinados. Lambda determinada pela restrição afim a posteriori, e o beta determinado considerando que a restrição de projeção também a posteriori, dada pelo parâmetro epsilon de n, é satisfeita. Né? Com o Mi2 aqui, ó, o passo de adaptação da restrição de projeção. Com isso, apresentamos o algoritmo de seleção de antenas. APAS, seleção de antena, projeção adaptativa. Chamando a atenção para a matriz diagonal de conformação de feixe, as matrizes QN e P barra de N, que são matrizes auxiliares, a equação de atualização do vetor de seleção de antenas, que é normalizada a cada interação para eliminar eventual problema numérico devido à projeção adaptativa na direção do SOI. Né? A função mod n eta, ela retorna a divisão de n por eta, onde esse eta aqui é um parâmetro que foi definido para reduzir a sobrecarga nos comutadores de RF, ou seja, a matriz de seleção de antenas ela vai ser atualizada a cada eta iteração. Perfeito?
A função, seleciona, ela retorna a matriz de forma que os n maiores componentes do módulo do vetor de seleção de antenas vão ser iguais a 1. E o restante, ou seja, os k menos n, nulos. Pois bem, apresentado o algoritmo, vamos aos resultados de simulação. Foram realizadas 100 realizações independentes em simulação de Monte Carlo, né? Os algoritmos de conformação de feixes utilizados foram SB-ACVP, DS-ACVP e APQCSG. O arranjo linear com K igual a 50 antenas omnidirecionais é utilizado. São disponíveis 5 cadeias de RF, N igual a 5, de forma que a gente vai comparar o algoritmo proposto, quer dizer, a seleção adaptativa de 5 antenas dentre as 50, com uma seleção fixa de 5 antenas dentre as 50 para cada um desses algoritmos de conformação de feixe. O espaçamento entre as antenas é de meio comprimento de onda, canal Helen com 12 caminhos multipercursos, provocando um ângulo de espalhamento de 5 graus em torno do ângulo de chegada de cada sinal. A taxa de seleção de antenas aqui é 20, ó. A potência do SOI normalizada em relação à potência de ruído é de 30 dB e dos interferentes normalizadas também em relação ao ruído é de 20 dB para as células, para sinais provenientes de células cocanais, né? Aqui a inicialização do vetor de conformação de feixe, padrão omnidirecional no plano azimutal, e aqui a inicialização do vetor de seleção de antenas. 1 no primeiro elemento e 1 nos n-1 elementos restantes, tudo zero. Algoritmo APQCSG. Esse aqui são os parâmetros passos de adaptação utilizado para o algoritmo APQCSG e para o algoritmo de seleção de antenas. Primeiro exemplo, 3 usuários, 30 graus, o SOI, 35 e 40 graus, os interferentes atingem o arranjo. Tá? De forma que a figura aqui mostra a evolução da SNR com as iterações, né? Essa primeira linha aqui é a linha contendo, a curva contendo a evolução da SNR com todas as antenas, 50 antenas. E aqui nós temos a comparação que eu comentei com vocês, ó. Essa linha aqui escura contínua é o algoritmo proposto, onde é feita a seleção adaptativa de 5 antenas, no total de 50. E a linha tracejada aqui é a linha com a seleção fixa de 5 antenas. Por exemplo, 5 primeiras antenas. No segundo cenário, é um cenário mais desafiador, onde nós temos 5 usuários, o mesmo número de cadeias de RF disponíveis, tendo o SOI em 0 graus e o restante dos interferentes como mostrado aqui, né? A figura da evolução da SNR com as iterações também mostra a evolução da SNR, mostrando que o algoritmo proposto supera a evolução da SNR com a seleção fixa de antenas. Ok? Vamos repetir esses dois exemplos aqui para os algoritmos SB e DS-ACVP. Aqui são os parâmetros passos de adaptação utilizados. E no primeiro caso, com 3 usuários, DS-ACVP mostra que a evolução da SNR do algoritmo proposto é superior à seleção fixa de antenas. Da mesma forma para o SB-ACVP. Mais uma vez, reforçando, de um total de 50 antenas, nós estamos selecionando 5 adaptativamente, linha contínua escura, e fixas, linha pontilhada, como mostrado. Para o cenário um pouco mais desafiador, parâmetros passos de adaptação, a mesma coisa. DS-ACVP, mostrando que a evolução da SNR é maior para o algoritmo proposto do que a seleção fixa de antenas, da mesma forma para o SB-ACVP, né? Comprovando assim a eficácia do algoritmo proposto. Por fim, conclusões. Foi apresentado o algoritmo de seleção de antenas para operação conjunta com algoritmos de conformação de feixe, baseado na separação dos sinais envolvidos. O algoritmo proposto minimiza os níveis de interferência, satisfaz as restrições relacionadas ao número de cadeias de RF
e ganho na direção do sóio. Nível de SI/NR superior ao obtido usando seleção fixa de antenas. Com isso eu finalizo a apresentação desse trabalho. Agradeço a atenção de todos, desejando saúde e sucesso e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Um abraço.